Já parou para pensar que um texto, às vezes de uma página só, pode virar notícia, mobilizar um monte de gente e até provocar uma mudança de verdade? Pois é, às vezes as ferramentas mais potentes são bem mais simples do que a gente imagina. E para a gente entender o poder de uma ferramenta dessas, vamos olhar para um lugar que está sempre pedindo a nossa atenção: a floresta amazônica. Um problema gigantesco que inspira um verdadeiro chamado para a ação. Olha bem para esse número: 1 em cada 3. Parece só uma fração, né? Mas por trás dele tem uma história muito séria e urgente sendo contada sobre a nossa floresta. Tá, mas o que esse 1 em 3 quer dizer na prática? Olha só, dados do INPE, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostraram uma coisa fundamental. Em junho de 2019, 1 em cada 3 focos de queimada na Amazônia aconteceu em lugares que já tinham sido desmatados para virar pasto. Ou seja, é o ciclo da destruição funcionando a todo vapor. E aí, diante de um dado tão pesado como esse, a gente se pergunta: o que fazer? Como é que uma preocupação vira uma atitude de verdade, que chega em quem pode resolver o problema? É exatamente aqui que entra em cena uma ferramenta super poderosa, sabe? Quase um megafone público que qualquer pessoa pode usar. O nome dela? Carta Aberta. E pode esquecer aquela redação da escola, viu? Isso aqui é outra história. Mas, afinal, o que é uma carta aberta? É bem simples. Pensa numa carta normal, só que em vez de ir num envelope fechado, para uma pessoa só, ela é publicada para todo mundo ler. É um texto público, feito para discutir um assunto que interessa para a comunidade inteira. Bom, se a ideia é que todo mundo leia, ela precisa estar onde as pessoas estão, certo? Por isso que as cartas abertas aparecem em sites de notícia, em jornais, revistas e, claro, hoje em dia elas bombam nas redes sociais. O objetivo é um só: espalhar a mensagem. E uma carta aberta tem uma missão muito clara. É quase um plano de ação com 3 passos. Primeiro, ela serve para protestar, ou seja, para dizer em alto e bom som que tem alguma coisa errada. Segundo, para alertar, chamando a atenção das autoridades e de todo mundo para o problema. E terceiro, para conscientizar, para fazer a gente refletir sobre aquele assunto. E quem é que pode usar essa ferramenta? A resposta é: qualquer um. Quem escreve, o remetente, pode ser uma pessoa só, tipo um cientista, um artista ou um grupo inteiro. E para quem ela é enviada? O destinatário pode ser o governo, uma empresa ou, muitas vezes, a sociedade inteira. Ok, mas como é que isso funciona de verdade? Como uma carta consegue convencer alguém? Não é só chegar falando, eu acho que... Nada disso. É hora de colocar o argumento em ação. E aqui está o pulo do gato. Uma carta aberta é, antes de tudo, um texto argumentativo. O objetivo não é só reclamar, desabafar. É usar argumentos para persuadir, para convencer quem está lendo a pensar sobre o assunto e, claro, a apoiar a causa. E para ter um argumento forte, não dá para ir de mãos abanando, né? É preciso ter munição. E a melhor munição que existe não é a opinião, são os dados e os fatos. Números, pesquisas, provas concretas, é isso que dá peso e credibilidade para a mensagem. E de onde vem essa munição? Vem de fontes confiáveis, de pesquisas, de relatórios. São eles a base para construir um argumento que ninguém pode ignorar. Afinal, informação de qualidade é o primeiro passo para qualquer mudança. Vamos voltar lá para o nosso exemplo da Amazônia. Uma carta aberta sobre o desmatamento não ia dizer só a floresta está queimando, não. Ela usaria os dados para mostrar o ciclo todo. Primeiro vem o corte das árvores, depois as queimadas para limpar o terreno e, por fim, a área vira pasto. Mostrar esse processo inteiro deixa o argumento muito mais forte, quase impossível de contestar. Deu para pegar como o mecanismo funciona? Então agora vamos juntar todas as peças e ver como tudo isso tem a ver com o poder da nossa própria voz. Então, vamos recapitular rapidinho. Primeiro, uma carta aberta é um protesto público. Segundo, ela usa argumentos e fatos, não achismo. Terceiro, ela é feita para chegar no maior número de pessoas possível. E o mais importante de tudo, ela transforma uma preocupação em um plano de ação. No fim das contas, a carta aberta mostra pra gente que uma voz bem preparada, com bons argumentos, pode fazer um barulho enorme e ser ouvida. E aí fica a pergunta: se a sua voz tivesse um megafone desses para falar sobre algo que realmente importa, o que ela diria para o mundo?